Olá, sempre uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui no Cabeça para Cima. E bacana também é que quando a gente fica fora um pouquinho, começa a receber os e-mails de vocês perguntando: vem cá, cadê você? Isso é muito bom. Saber que a gente é querida faz uma diferença enorme. Eu quero dizer para você que você também, que assiste a programação da Boas Novas, que assiste o Cabeça para Cima, é um querido, é uma querida. É muito bom ter você conosco, refletindo sobre os temas que apresentamos aqui, sugerindo temas que fazem diferença em sua vida. A grande bênção é a gente saber que a Boas Novas, ela cobre o Brasil com as boas novas de Cristo e que ela abençoa a sua vida. Isso reforça a nossa atitude de estar aqui, a minha, de toda a nossa equipe, que quer deixar registrado aqui um agradecimento a você, querido telespectador. E um agradecimento também a você, querido semeador de boas novas, que tem entendido o nosso desafio de poder levar a palavra de Deus através de uma rede de comunicação para todo o Brasil e para todo o mundo. A Boas Novas tem feito o seu papel e você, que já é um semeador, também tem feito o seu. Que o Senhor possa retribuir a sua atitude. E você, que ainda não é um semeador, pensa, se você é abençoado, não fica com a bênção só para você. Vem abençoar o Brasil também, vem abençoar a Rede Boas Novas, para que a gente possa estar sempre presente, 24 horas por dia, com você, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Liga agora, 2126-6300, ou entra no nosso site e se torne um semeador de boas novas. Nós podemos registrar o nosso agradecimento, mas a bênção mesmo, ela virá do nosso Pai, que conhece o teu coração e sabe que é esse movimento do coração que faz toda a diferença. Porque é esse movimento que, quando você semeia, ainda que seja R$1 por dia, vai mexer com o coração do Pai e vai fazer com que Ele transforme esse pão, esse peixe, em milhares de bênçãos e possa alimentar um mundo de pessoas. Que Deus abençoe você. 2126-6300 ou www.boasnovas.tv. Seja um semeador. Agora, o tempo é esse. Nós precisamos de você também. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema de atualidade. Incrivelmente, o racismo ele vem se intensificando em nosso país. Jogadores negros, pessoas pobres têm sido as principais vítimas desse sentimento que tem se proliferado em nosso país. E nas últimas semanas, as redes sociais elas têm falado continuamente sobre o racismo, sobre situações que acontecem em nosso país. Por conta disso, a presidente Dilma Rousseff prometeu fazer uma campanha de combate ao racismo durante a Copa do Mundo, para aproveitar a presença de milhares de pessoas que estarão em nosso país durante esse evento. Mas tem uma pergunta que ela, entre tantas outras, não quer calar. Como é que um país como o nosso, com o nosso perfil, com a nossa miscigenação, pode ser um país tão racista? Como é que o racismo encontra lugar em nosso país? Nós vamos falar sobre isso no Cabeça para Cima de hoje, refletindo sobre o racismo. Começamos com o nosso informativo e temos um time, como sempre, muito especial para conversar conosco. Discutir o racismo na sociedade brasileira sempre é um assunto controverso. Uma parcela significativa da nossa população insiste em dizer que este é um problema que não enfrentamos. Somos miscigenados, multirraciais, coloridos. Como um país assim pode ser racista? A história nos mostrou como os negros sofreram no passado com a escravidão e o preconceito. Separados dos brancos, os negros não eram respeitados e a discriminação não era algo raro. Mas com o tempo, o ser humano percebeu como tal atitude é completamente desnecessária e o racismo virou algo proibido por lei, tendo pena inafiançável. Qualquer exclusão, distinção, restrição ou preferência baseada na raça, cor e nacionalidade é considerado discriminação racial. Todas as pessoas têm direitos econômicos, sociais e culturais iguais. Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência de racismo pode não ser tão evidente para alguns, mas ele não deixa de existir. Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas.
Pode acontecer em forma de piadas, xingamentos ou simplesmente evitar o contato físico com a pessoa. A verdade é que nenhum lugar está protegido do racismo. É isso aí. Hoje a gente quer refletir com você sobre o racismo. Você viu o nosso informativo. O Brasil, ele finge, às vezes, que não tem racismo, mas você vai ver no decorrer do programa o quanto esse preconceito tem crescido em nosso país. E olha, o Brasil se tornando um dos países mais racistas do mundo. Conosco aqui hoje para debater sobre esse tema, Cacau de Brito. Ele que é advogado, presidente da ONG Rio Pé de Paz. Sempre que a gente convida a estar aqui conosco. Tempo a beça que você não vinha aqui comigo, Cacau. Obrigada por estar aqui hoje. Prazer meu, realmente já faz um bom tempo. Eu não sou convidado. Eu acredito que é porque não tenho correspondido. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você sempre bate um bolão. Eu estou aqui hoje para conversar a respeito de um assunto muito caro, que é a questão do racismo. E no Brasil há uma linguagem muito utilizada que diz que o Brasil é uma democracia racial, o que é uma grande mentira. Isso não é verdade. Nós vivemos em um país onde o racismo sempre teve forte e parece que vem crescendo muito e que isso é muito ruim para um país onde mais de 50% da população é realmente formada por afrodescendentes. Feito, né? Isso é que assusta, né? Essa história do racismo está crescendo em nosso país. Também conosco hoje o Ricardo Pinudo, ele que é pastor auxiliar da PIB do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, é também escritor. Muitíssimo obrigada por estar conosco, pastor. Realmente, prazer todo meu poder estar aqui num programa, né, debatendo, poder fomentando ainda mais esse assunto, agregando valor. Eu entendo que hoje é um assunto muito pertinente, não só pela data em si, que está diante de nós aí nessa semana, mas também pelo assunto, né, em todo mundo, né. Eu quero, como ex-atleta também, ex-jogador de futebol, também poder contribuir um pouquinho e falar dessa questão no âmbito do esporte também. Não só na questão social em si, mas também na questão esportiva, que tem acontecido, mas tem os seus desdobramentos também, que é possível observar também. Pois é, Ricardo, chama atenção nessa questão no esporte, de repente, essa coisa do racismo contra os jogadores negros. Caramba! É na nossa história do Brasil, né? Os maiores jogadores sempre negros. A gente tem um Pelé aí, rei do futebol mundial. Meu Deus, que confusão é essa? Exatamente, o ponto aí é que eu, como falei, ex-atleta, durante 20 anos, a gente não consegue observar dentro do futebol isso assim de forma pontual. Nós vemos muito fora para dentro. Tanto é que os casos têm acontecido da torcida. Até porque, como a senhora bem falou, o negro ele tem hegemonia no esporte. Se tirar natação e automobilismo por questões comerciais, econômicas, o negro ele domina em todos os esportes. Atletismo, por exemplo, então no futebol, o jogador de futebol negro ele tem um alto valor. Né? E agora os jogadores africanos, por exemplo, agora por questão do custo e a performance alta, tem dominado aí a Europa inteira, né? Então, assim, eu vejo um pouco isso também, um pouco de recalque, né? E aí existe a questão da inveja também, que a gente não pode descartar também. Vamos já tentar entender um pouco mais essa história. Quero apresentar o nosso terceiro convidado, Carlos Alberto Medeiros. Ele que é escritor e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, também sempre responde. Eu não falei isso do Ricardo, mas o Ricardo já esteve aqui com a gente também. Muitíssimo obrigada por voltar o cabeça para cima e nos ajudar a refletir sobre um tema tão importante. Eu agradeço mais uma vez o convite. É para mim uma satisfação grande participar. E eu queria fazer a minha fala inicial indo um pouco na contramão do que foi apresentado.
eu não creio que o racismo esteja aumentando no Brasil. Eu creio que a reação ao racismo está aumentando no Brasil. Ou seja, o que acontecia? As pessoas sofriam, passavam por esses incidentes e não reclamavam, porque não viam nenhuma perspectiva de a sua denúncia ser aceita. E ainda existe hoje uma grande recusa, por exemplo, nas delegacias de polícia, na área judicial, de tocar esses casos adiante. Então, como as pessoas não viam nenhum fruto, a possibilidade de fruto naquilo, em denunciar o racismo, portanto, guardavam aquilo para si. E hoje elas têm se sentido mais à vontade. Nós temos também uma presença maior de negros na classe média e que, portanto, com mais recursos para fazerem essas denúncias. Do ponto de vista do esporte, nós não podemos esquecer também que o próprio futebol brasileiro, as próprias origens do futebol brasileiro são marcadas pelo racismo. No Rio Grande do Sul, por exemplo, no início do século passado, havia uma liga, a Liga de Futebol Rio-Grandense, que eles chamavam de Liga da Canela Preta, que foi criada exatamente para os jogadores negros poderem atuar, já que eles não podiam jogar no Grêmio, no Internacional. O Grêmio, por exemplo, só aceitou jogadores negros na década de 1950. Vários clubes, o Fluminense é notório pela prática do racismo nas décadas iniciais do século XX, está sempre presente. As ofensas a jogadores negros, a grande novidade dessas ofensas, sim, isso foi importado da Europa, são as bananas. Isso é novidade. Mas o nosso João Rufino dos Santos, um escritor negro, historiador, nos conta num livro escrito lá na década de 80, por exemplo, essas ofensas dirigidas aos jogadores negros e como isso era visto com absoluta naturalidade. Era negro filho disso, filho daquilo. Eram essas ofensas, não havia banana. Mas o ataque ao jogador negro sempre existiu. Eu só não tenho o mesmo otimismo do meu debatedor Medeiros quando diz que hoje os negros estão tendo mais facilidades para denunciar o racismo. Eu acho que não é verdade. Nós ainda estamos muito aquém de ter o Estado, a instituição, para que nós possamos chegar até lá e fazer as nossas queixas, as nossas denúncias. Até recentemente, as mulheres apanhavam muito e, depois de muito movimento, se criaram as delegacias especializadas para as mulheres. Hoje, os negros não têm isso. Eu acho que a questão do racismo, ele é tão veemente hoje no Brasil que nós precisaríamos ter delegacias especializadas para cuidar desse assunto. E quando o assunto vai para os tribunais, aí ainda é bem pior. Hoje, dificilmente você consegue incriminar, você consegue ter penalidades mais fortes, indenizações, quando se trata de racismo. Portanto, eu acho que esse assunto precisa ser debatido de uma maneira muito eficaz, principalmente pelos movimentos negros. Eu acho que os movimentos estão muito parados, muito adormecidos com essa questão. Nós precisamos enfrentar isso com muito afinco para que nós tenhamos meios de realmente punir a quem de direito. Bom, gente, olha só, aqui vocês são 3 debatedores, né? E a coisa já fica polêmica. Vocês imaginam quando isso se transporta para um universo de um país como o Brasil? A ONU, muito preocupada com esse assunto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e vendo aí as ações e reações das pessoas em relação a racismo, ela encomendou uma pesquisa, né? Uma pesquisa que começou a ser feita no mundo todo. E esse pesquisador veio aqui para o Brasil e ele pesquisou nas principais cidades, nas principais capitais brasileiras. Ele esteve no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Minas e algumas cidades menores. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre essa pesquisa. Eu vou compartilhar com vocês as 3 perguntas que ele fez Brasil afora
E quero saber a opinião de vocês também sobre as mesmas perguntas que ele fez por aí. E depois a gente diz o resultado. Não ainda o resultado da pesquisa, mas um primeiro parecer dele sobre essas questões, tá bom? Vamos ao intervalo, voltamos já já.